بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos de Allah esteja com nosso querido profeta Muhammad, com todos os profetas e mensageiros enviados por Deus. Queridos irmãos e irmãs, eu quero saudar a todos vocês com a nossa saudação islâmica. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que a paz de Allah esteja com todos vocês. Mais uma terça-feira, mais um programa do nosso programa A Mesquita na Sua Casa. Eu quero convidar a todos vocês a participar do dia de hoje, dessa noite abençoada, juntar a família, porque a Mesquita vai visitar vocês. Espero que Allah subhanahu wa ta'ala ilumina cada vez mais os corações de todos, os lares de todos, enche nossos corações, nossas casas, nossos lares, inshallah, com a sua bênção, sua luz e com a misericórdia dele, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Hoje nós vamos, inshallah, falar sobre uma data importante com as nossas datas do nosso calendário islâmico. Vamos falar, inshallah, sobre o dia do Ashura. Para falar desse tema também, estou aqui com a honrada presença do nosso querido Sheikh Jihad Hassan Hamada, o vice-presidente da UNI, o presidente do Centro Cultural Árabe Islâmico para Estudos Estratégicos. Seja muito bem-vindo, Sheikh. Barakallahu fikum, por aceitar o nosso convite para falar sobre esse tema muito atual hoje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Agradeço a você, Sheikh Mohammed Bukai, pelo convite, a SBM Mesquita Brasil, também pela organização desse grande evento, e a todos que estão na organização, né, nos bastidores aí, nos ajudando, e a todos que estão nos assistindo nesse momento. Então, inshallah, eu quero, como falei, eu quero desejar para todos vocês, irmãos, boa noite, né? Cheia de bênção, de benefícios, inshallah, e principalmente os nossos jovens, né? Acho que é bom hoje saber, né, sobre, estamos começando agora um ano novo, né? Então começou, como falamos, a quinta-feira agora, começou um ano novo e trazendo para nós muitas datas. Todo ano nós paramos um pouco nessas datas históricas, né, que trazem para nós uma reflexão. Então o objetivo dessas datas que todo ano aparecem, né, aparecem para nós, vêm para nós para que possamos parar um pouco, refletir e pensar e aproveitar, porque, como os sábios dizem, que a história, ela se repete, né? Então, a gente tem que trazer para a história o que pode nos ajudar nos dias de hoje. Então, eu quero também pedir para nossos irmãos, quem tem qualquer pergunta, tem dúvida, por favor, pode deixar aqui nos comentários. Nós vamos, inshallah, responder suas dúvidas em relação a tudo que nós vamos falar, inshallah, dessa noite. Então, como falei, que o início do ano sempre traz para nós datas comemorativas que se repetem para a gente parar um pouco, refletir para nossas vidas. O sábado que vem, nós vamos ter um dia que o profeta sallallahu alaihi wasallam, que ele nos orientou para refletir e para agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por um motivo que aconteceu no passado. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos informou que no 10º dia do mês do Muharram, que é o primeiro mês do calendário que estamos agora passando, né? O 10º dia que Allah subhanahu wa ta'ala salvou o seu profeta Musa alaihi salam, profeta Moisés, que foi salvo do faraó do Egito, né, que Allah subhanahu wa ta'ala salvou quando ele abriu o mar e conseguiu levar todos os filhos de Israel naquela época. Foi um dia da vitória, na verdade. E aí o profeta sallallahu alaihi wasallam jejuava esse dia antes da
e obrigava os muçulmanos a fazer esse jejum. Mas quando ele mudou para o Medina, o Ramadã já foi oficializado, já foi ordenado o jejum do Ramadã, aí ficou o jejum desse dia voluntário. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou para os muçulmanos lembrar esse dia, lembrar essa vitória. Também nesse dia, o 10º de Ashura, a palavra Ashura vem da palavra Ashra, né? Ashra quer dizer o 10º. Então, o 10º dia do mês do Muharram, que é um dos meses sagrados também para os muçulmanos, então aconteceu essa grande vitória do profeta Moisés. Esse dia também foi famoso por causa também de um outro acontecimento, mas infelizmente uma tragédia, né, que aconteceu, que também deixou esse dia mais conhecido ainda, que o neto do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, morreu como mártir numa cena muito lamentável, uma cena muito dolorosa, né? Mas também, como falei, que a história serve para refletir, para a gente pensar, os erros têm que ser evitados, nós temos que aprender com o passado, o fato que Allah subhanahu wa ta'ala colocou quase um terço do Alcorão, Sheikh. E são histórias que Allah subhanahu wa ta'ala trouxe para nós, colocou no último livro, com o objetivo que a gente pensar e refletir e prevenir, né? E não cometer os mesmos erros, para a gente ficar mais com luz, né? Com lições da vida. Então é muito bom a gente ler essa história, a gente trazer para a memória, comemorar. O que quer dizer comemorar uma data? Quer dizer trazer para a memória essa data, para ser aproveitada, não para ficar no passado, preso no passado, não, mas para trazer para o presente e ver o que podemos aproveitar, o que podemos colocar agora para melhorar nosso presente. O passado serve para isso, não para a gente ficar só lamentando ou só ficando orgulhando do nosso passado, não. O passado tem o grande objetivo, quando a gente comemora, trazer esses acontecimentos para nosso presente, para, inshallah, iluminar, serve como luz. Então, nós temos na frente nos dois acontecimentos, um que é mais velho do que o outro. Primeiro foi que essa salvação, essa vitória de um dos profetas, e o fato que os muçulmanos comemoram uma data, que uma vitória do profeta Moisés. Isso aqui também confirma, né, que o Islã, né, o Islã é uma religião que obriga os muçulmanos a acreditar em todos os profetas. Então, o muçulmano ele acredita, um dos pilares da fé, né, que é crer em todos os profetas mensageiros que foram enviados por Deus. Nós ficamos felizes, amamos todos, né? Da mesma forma, ficamos felizes da vitória deles, aprendemos com todos eles. Eles são estrelas que iluminaram a nossa vida. Então, e foram também seres humanos como nós. Eles são profetas. Claro, a esse nível, a profecia, uma coisa é uma escolha de Deus. Mas eles nunca deixaram de ser seres humanos, porque eles são seres humanos para ser exemplo. Porque se for anjo que Deus manda como profeta, as pessoas vão falar como ele é um anjo, né? Não podemos seguir. Por isso Deus enviou seres humanos como nós, porque eles querem se tornar exemplos para nós. Eles tiveram uma vida, sofreram, ficaram felizes, comeram, beberam, então trabalharam. Então eram pessoas escolhidas, mas também nunca deixaram de ser seres humanos. Hoje, esse dia, esse sábado, nós trazemos para a memória essa vitória do profeta Moisés. Acho que é bom falar um pouco da vida desse profeta, né? Porque o profeta Musa em árabe, né? Moisés em português. Mas só para vocês saberem, irmãos, quem abre o Alcorão vê que o profeta mais citado no Alcorão, foi o profeta Moisés. Também o segundo, depois vem o profeta Jesus, né? Que o profeta Moisés
citado mais do que 200 vezes no Alcorão. 250 vezes no Alcorão o nome do profeta Moisés aparece. Profeta Jesus, 25 vezes, né? Profeta Muhammad, 5 vezes. Então, a gente sabe que é uma coisa que Allah subhanahu wa ta'ala quer chamar a atenção das pessoas sobre a importância de todos eles. O profeta Abraão também, o patriarca também foi muito citado no Alcorão. Então, realmente, o Alcorão é um livro que, como vem no final, ele tem colocado todos os mensageiros. São 25 que foram citados no Alcorão, mas são 124 mil profetas que foram enviados para toda a humanidade. Começando, né, um pouco aprendendo com a vida desse profeta, o Sheikh, como podemos aprender? A gente sabe a vida do profeta Moisés, né, é muito rica, né? O Corão citou até aquelas passagens quando ele foi a mãe dele, né? O faraó chegou a matar todas as crianças que nasceram dos filhos de Israel. Aí Allah subhanahu wa ta'ala conseguiu deixar o profeta Moisés crescer na casa dele, né? Na casa do faraó. Uma coisa que nunca podemos imaginar, como quando Allah subhanahu wa ta'ala, irmãos, uma coisa muito importante que a gente tem que colocar dentro dos nossos corações. Quando Allah olha para você, quando você está com ele está com você, esquece todo o ser humano. O que o ser humano pode manipular, o que ele pode fazer, isso aqui não é nada. Quando Allah subhanahu wa ta'ala, a proteção divina vem com você, você pode ficar tranquilo, pode ficar super tranquilo que o que ele quer que vai acontecer. O faraó chegou a matar milhares de crianças por causa de uma criança. E essa criança foi crescer na casa dele. Então vamos falar um pouco sobre a infância, porque foi citada a infância dele e juventude, e também até que ele chegou e salvou, né, os filhos de Israel, passou no Egito para Palestina, né, para Jerusalém, mas acabou morrendo lá antes de entrar na Palestina também. Então vamos falar um pouco, Sheikh, antes de falar também do neto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas vamos, inshallah, falar, porque esse aqui é o principal motivo do Ashura, né, que o profeta citou, né, para nós, por causa dessa data. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Novamente agradeço pelo convite. Sempre bom estar aqui, sempre bom visitar a casa dos nossos irmãos, né? Isso mesmo. Indo, levando a mesquita até a casa das pessoas, né? E através do conhecimento, porque é isso que a gente busca na mesquita. A gente busca conhecimento, busca espiritualidade, busca tranquilidade, busca serenidade, sabedoria, buscamos Deus, né? A gente pode buscar Deus em todos os lugares, mas no lugar específico para isso é mais propensa a pessoa. Então, a mesquita está indo até a casa de cada um. Excelente iniciativa, Sheikh Muhammad, parabéns. E, de fato, hoje, nesses dias, nós estamos vivenciando num mês que é sagrado para aqueles que não têm esse conhecimento. Nós estamos num dos 4 meses sagrados do ano islâmico. Desde que Deus criou os céus e a terra, Ele colocou dentro do ano de 12 meses, 4 meses sagrados. Esses 4 meses são 3 meses seguidos, que é o mês 11, mês 12 e o primeiro mês do calendário islâmico, no qual nós estamos agora, e também no 7º mês. Então, na metade do ano. E esses meses são chamados de meses sagrados e meses da peregrinação. E nesses meses, Deus proibiu que houvesse agressão, ou proibiu que fosse qualquer guerra, qualquer violência, não se pode, para dar segurança. As pessoas têm que
Deus determinou para as pessoas, pelo menos nesses meses, elas tentarem se controlar e se voltarem para a adoração a Deus. Por quê? Capaz dessa prática, as pessoas deixarem de guerrear durante o resto do ano, aprenderem a viver em paz, mesmo com as divergências, mesmo com as diferenças, elas aprenderem a viver em paz com as outras. E nós, nesse mês, nos lembramos também de outro fato. Acabamos agora o Hajj, a peregrinação a Meca, aí veio a Hijra, a lembrança, né? Lembrar a virada do ano islâmico, e nós não temos no Islã comemorações por comemorações. Nós temos, como Sheikh Mohammed citou, nós temos a lembrança da história, reviver a história, relembrar a história, aprender com a história. E, de fato, o Alcorão, ele tem 3 temas principais: a unicidade de Deus, quem é Deus, adorar a Deus. O segundo, o conhecimento da história dos povos anteriores a nós, aqueles que foram bem-sucedidos e aqueles que foram mal-sucedidos. Aprender a ser bom igual àqueles bem-sucedidos e evitar o erro dos mal-sucedidos. E o terceiro, leis e regras que vão orientar, normas que vão normatizar a vida do fiel. Perfeito. E depois da lembrança do Ano Novo, da Hijra, da migração de Meca para Medina do profeta Muhammad e dos muçulmanos, e o profeta foi, como nós falamos, né, dos primeiros refugiados da história islâmica, né, nós estamos diante de um fato também histórico, e que o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam anunciou e deu valor a ele, e por conseguinte nós também valorizamos essa data. E o profeta, quando ele valoriza algo, ele faz alguma adoração. Ele, para demonstrar a importância desse fato, ele faz uma grande adoração. E uma das maiores adorações que o profeta fazia era jejuar. Foi perguntado para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus seja com ele e com os demais profetas, por que o senhor costuma jejuar a segunda-feira? E ele disse: é porque esse é um dia no qual eu nasci. E ele mostra para nós que ele jejuava toda segunda-feira. Então, o jejum, ele oferecia um jejum em agradecimento a Deus. Então, o jejum sempre na história, e aí vamos ver na história de Moisés também, que a paz de Deus esteja com ele, sallallahu alaihi wasallam, que também ele jejuou esse dia em agradecimento a Deus. E aí, quando os profetas fazem, eles estão nos indicando que isso também é um fato histórico, é um fato religioso, e nós devemos comemorar. Como comemorarmos? Não é com festas, não é com dança, não. Fazendo uma grande adoração a Deus, jejuando, agradecendo. Voltando para a história de Moisés, que a paz de Deus esteja com ele. Moisés, que vem da linhagem de Jacó, de Jacob, alaihi salam, que também foi um grande profeta, que foi chamado de Israel, pai de José, da grande história de José, quando foi para o Egito. Depois todos se mudaram para o Egito. Aqui, passado um tempo, viviam bem o povo de Israel e os egípcios. Depois houve lutas entre eles, e o povo egípcio, o povo que vivia natural de lá, escravizou o povo de Israel, escravizou o povo que eram os fiéis da época, que eram os muçulmanos da época. Isso que é importante nós citarmos. Quando nós falamos o povo de Israel, quando o Alcorão fala do povo de Israel, ele está falando dos muçulmanos da época, aqueles que acreditaram em Deus, aqueles que seguiram os profetas da época. Quando Deus fala sobre o Hawariyin,
sobre os apóstolos e aqueles que seguiam a Jesus, ele está falando, esses eram os muçulmanos da época. Por quê? O que são os muçulmanos? Os muçulmanos são aqueles que se entregam total e voluntariamente a Deus único, aqueles fiéis que realmente seguiram o seu profeta da época e seguiram as normas de Deus. E aqui, com o passar do tempo, aquele povo, e na liderança dos faraós, porque os faraós são como o sultão, por exemplo, era um título, então eles tinham seu nome, então o faraó de cada época, e iam escravizando o povo de Israel, até que Deus enviou um profeta para libertar esse povo da escravidão ao faraó e levá-los a uma terra segura. O faraó, ele vê, um certo dia, ele vê, não dá para contar toda a história, né? Mas ele vê num sonho que vem um fogo de Jerusalém, da Palestina, da direção de Jerusalém, da direção da Palestina, e que acaba com todo o reino, e queima tudo do reino do faraó. E ele acorda todo desesperado, perguntando, e aí tinham aqueles que decifravam os sonhos e falaram para ele, olha, vai vir um menino, vai nascer um menino desse povo, do povo de Israel, porque a origem deles é da Palestina, e que vai te destronar. O seu reino vai ruir, vai dar fim ao seu reino através das mãos dele. E aqui ele começou a pensar, então tem que matar, qual que é a saída? Ele falou, olha, falaram para ele, e aí depois de tantas dicas péssimas, né? Uma pior que a outra, que ele deveria matar todos aqueles que nasciam a partir daquele momento, sendo varões, que são meninos, todos os bebês do sexo masculino do povo de Israel seriam mortos. Aí ele começou a matar. Passado um tempo falaram para ele, não, calma, daqui a pouco não vamos ter mais escravos aqui. Exatamente, pensaram isso. Começaram a pensar economicamente. Não ficaram agora vamos ter que trabalhar, nós que vamos ter que trabalhar. Então, aí ele falou, qual que é a saída agora? Deram uma outra sugestão. Mate os meninos que nasceram num ano e no outro poupe os meninos e vai fazendo essa intercalar, esse assassinato intercalado, para que tenhamos jovens, para que possam trabalhar e serem escravos e nos servirem. E ele fez isso. Por isso que Arão, irmão de Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, também profeta, escapou. Por quê? Porque ele nasceu no ano que os meninos eram poupados. Porém, Moisés nasceu no ano que as crianças não eram poupadas, e a mãe, por medo dele, por proteção a Moisés, ela veio o anjo para ela, o anjo Gabriel, ordenando e ensinando a que colocasse dentro de um cesto e amarrasse esse cesto e soltasse no rio. E ela fez com dó no coração, com medo de perder essa criança, porém, nós queremos, né? Eu quero, você quer, e Deus faz o que quer. Ana uridu, anta turidu, wallahu yaf'alu ma yurid. Deus quer salvar essa criança, Ele quer que a sua missão, que a sua mensagem, que a sua vontade seja feita. E, muitas vezes, coisas que a gente não deseja, a gente não gosta, mas acontecem, e a gente tem que se voltar a Deus e ver qual lição eu posso aprender disso. Imagine, agora a mãe coloca o filho num cesto e solta no rio para proteção a ele. Em sã consciência, numa situação de segurança, nenhuma mãe faz isso. Nenhuma mãe faz isso. Então ela o colocou em perigo, porém esse perigo era menor do que o perigo de ser entregue e visto pelo faraó,
E Deus quer cumprir a sua missão. Deus quer cumprir a sua ordem. E aqui esse cesto se solta e vai junto com o rio, com as águas do rio, e vai parar na casa do faraó. As escravas estavam lavando e tal, e para um cesto com uma criança dentro, e o faraó não tinha filhos, e a esposa do faraó se encanta com aquele bebê. Olha como parece um filme, Sheikh. Parece um filme, né? Olha o roteiro, como é que funciona. E para proteção, Deus quer proteger essa criança para que ela chegue ao seu auge e cumpra a sua missão. Deus colocou a proteção dessa criança, proteção da vida dessa criança na casa do seu algoz, do seu carrasco, daquele que queria matá-lo. Ele passou a ser a pessoa que protegeu Moisés até ele crescer. E, durante essa trajetória, o que nós aprendemos? Aprendemos a confiar em Deus. Aprendemos que Deus, no Alcorão Sagrado, o Sheikh Muhammad diz: وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Capaz de vocês odiarem algo que apareça, que aconteça com você, e ser o melhor para você. Porque imediatamente, na hora do impacto, na hora do acontecimento, você fica triste com aquilo, desesperado, desesperada, você não sabe o que fazer, e chora, e se lamenta, e depois percebe que é o melhor para você. وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. E capaz de você amar muito algo, e esse algo ser ruim para você. Isso aqui acontece muito com filhos, Sheikh, né? Muitos de nós, às vezes, muitas famílias acham e pensam que eles fazem o futuro dos filhos, né? Que eu vou fazer meu filho ser não sei o quê, eu vou fazer. Eles não sabem que realmente os nossos destinos, que cada um vai, né? No final, a vontade de Deus. Por isso, confiar em Deus é muito importante, né? Se entregar, porque não é que você quem vai fazer. Quando a gente tem essa... hoje as pessoas, né, têm esse pensamento que acham que eles conseguem fazer tudo o que eles querem, eles conseguem fazer aquilo que eles desejam, sem saber que existe uma autoridade máxima, né, que ele pode fazer aquilo que nós não podemos fazer, pode ter esse seu filho, talvez Deus preparou ele nasceu porque ele tem uma missão para fazer aqui na vida. Então a gente tem que confiar, seguir, acho que o caminho mais seguro, seguir o caminho de Deus. Esse é o caminho mais seguro para qualquer ser humano, para qualquer criança, para qualquer... Olha essa cena, né, que realmente foi uma mãe que está fazendo isso, seguindo uma orientação divina. Então, todo aquele perigo que a gente pensa que é o perigo se torna um benefício, se torna uma proteção. E mais do que isso, né, Sheikh? Agora a mãe se separa do seu recém-nascido. Cada um está no lado do rio. Ela está de um lado, ele está do outro. Ele está na casa do faraó, ela está sem o filho dela. A saudade, né? O Imagina amor. O coração da mãe. Perdeu o filho, não sabe onde está. Não, ela ficou pensando, não morreu na mão do faraó, morreu no rio, afogada. E essa criança começa a chorar, querendo mamar, se alimentar, querendo mamar, e não aceitava o leite de ninguém. E aí vai, Deus quer realizar a sua obra. Abre os caminhos, né? Facilita as coisas, né? Deus vai abrir, é só confiar em Deus. Esteja com Deus em qualquer momento, faça a coisa certa e vai dar tudo certo. Vai passar por alguns obstáculos, algumas dores, alguns percalços, mas às vezes Deus vai abençoar. No caminho que menos espera, né? من حيث لا يحتسب. Do caminho que a pessoa nunca imagina. Você trabalha aqui, faz aqui, confia, né? Eu quero esse meu filho, né? Eu quero não sei o quê. Aí no final vem um genro, por exemplo, faz uma coisa que nenhum filho faz, né? Às vezes você coloca toda a sua confiança
todo o seu esforço num lado, né, que aqui vai sair muito negócio, muito trabalho, você faz esforço, fica, aí de repente tudo isso vai embora. Aí você sai numa outro lugar que você nunca pensa que, para que Allah subhanahu wa ta'ala queira mostrar para nós que vocês têm que trabalhar, mas o resultado não é dependente do seu trabalho. E quando Allah quer uma coisa, que Ele abre as portas, Ele facilita, não é o que você faz, que realmente essa fé, essa confiança é muito importante, que aprendemos aqui nessa... Muito. Deus no Corão Sagrado diz: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. E quem teme verdadeiramente a Deus, quem é correto, quem é honesto, quem segue as normas de Deus, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, lhe dá uma saída dos seus problemas e o enriquece de onde menos espera. Ele está esperando que a riqueza venha daqui e Deus envia daqui. Ele menos espera. Então, a questão é você fazer a coisa certa e o resultado sempre na mão de Deus. Não se preocupe com o resultado. Se preocupe em fazer o seu melhor. Aquilo que agrada a Ele também. Aquilo que agrada a Deus, faça o seu melhor. Adore a Deus o máximo que você puder. Siga o máximo que você puder e entregue nas mãos de Deus. Deus, os resultados, todos eles estão na mão de Deus. A mãe de Moisés fez tudo de acordo com as normas, as regras, todas as orientações do anjo, e ela fez, e perdeu o filho dela. Na cabeça dela, eu fiz a minha parte. O resultado, perdi meu filho. E ela imaginou que ele morreu. E ela ficou se lastimando, ficou com o coração partido. A criança estava segura na casa do faraó, e agora começam a buscar alguém que o amamente, e ele não aceita o peito de nenhuma das mulheres, até que a irmã dele, que trabalhava lá, na casa do faraó, fala: eu posso indicá-los uma mulher que talvez possa amamentá-lo. E eles falam: traga qualquer uma, nós queremos que essa criança... A esposa do faraó estava com compaixão piedosa com essa criança. E aí vem a mãe, trazem a mãe, vai até lá, e ele aceita o peito dela, aceita se alimentar dela, e ela fica, ela e o filho, que era procurado para ser morto, condenado à morte, na casa do faraó, na casa do carrasco, em segurança. Ele estava protegendo quem ele queria matar. Deus é que faz isso. Deus está nos mostrando que nós devemos confiar em Deus. E Moisés cresce, passa por vários testes, várias provas, até ele sempre fiel a Deus, nunca desistindo, sempre firme no seu propósito, e ele consegue levar e libertar, ele enfrenta o faraó e liberta os muçulmanos da época, o povo de Israel, os filhos de Jacó, os netos, né, do povo de Jacó, de Jacob, e os leva salvando-os, assim como Deus ordenou, para a terra segura, para viverem em segurança. E aqui também tem uma outra... por que Moisés é tão citado no Alcorão? Para mostrar para o profeta Muhammad, porque o Alcorão foi revelado ao profeta Muhammad. Às vezes as pessoas perguntam: mas então... por que Moisés ou Jesus foram citados mais do que Muhammad? Porque o Alcorão foi recitado ao profeta Muhammad. Então Deus queria mostrar para o profeta, acalmar o seu coração e mostrar: olha como é que aconteceu. Foi a postura deles, olha o que eles fizeram, olha os obstáculos. Então você também está sofrendo, mas mantenha-se firme, mantenha-se seguro, até chegar até o Rio Vermelho, até o Mar Vermelho, e aqui vem
porque o faraó havia o quê? Se Dado- podemos falar um pouco antes de chegar do Mar Vermelho. E um encontro que foi repetido muito no Alcorão, Sheikh, esse encontro entre Faraó e o Moisés, né? Houve uma conversa com ele começou a conversar. E aqui o que chama a atenção, quando Allah subhanahu wa ta'ala enviou o Moisés para o Faraó, ele falou para ele para falar com o Faraó, conversar com ele de uma forma suave, né? فَقُولَا لَهُ, ele junto com Arão, né? فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرْ أَوْ يَخْشَى. Então aqui acho que é importante também aprender mais uma lição, né, para as pessoas que querem mudar, querem fazer reformas, né, porque sempre vai ter, como o Sheikh falou, vai ter dificuldade. Então, mesmo que o faraó ele se declarava naquela época que ele é Deus, né, e Deus enviou um mensageiro dele para ele. Mesmo assim, ele falou para o seu mensageiro, Deus fala para o seu mensageiro, fala com o faraó palavras suaves, fala com ele palavras doces, né? Quem sabe que ele pode retornar, olha que jeito, né? Que podemos falar, que sabedoria que Allah subhanahu wa ta'ala está ensinando para nós. Se você quer mudar o ser humano precisa se falar com ele com uma forma suave, não fala com jeito grosso, né? Com ele. Se você quer mudar seu filho, se você quer mudar seu marido, se você está reclamando do comportamento, então a gente tem que, porque Sheikh, os sábios dizem que em espanhol, né, dizem que é amarga a verdade, né? Eu quero echarla da minha boca, quero tirar da minha boca, porque ela amarga, ela é uma coisa ácida, né? Então, a gente tem que colocar, para a verdade, quando a gente fala, tem que colocar doce da nossa língua, das nossas palavras. Se ela é amarga, ela é ácida, aí você coloca um estilo, um jeito, uma forma difícil, grossa, imagina como vai receber a pessoa. Ela já é pesada. Quando você vai levar uma palavra para uma pessoa, vai aconselhar uma pessoa, vai falar para ele, porque você não está gostando de uma conduta dessa pessoa, então já é difícil. Imagina colocar uma coisa difícil ainda mais, então se torna a sua fala, a sua conversa se torna realmente, você está colocando para ele não escutar, não ouvir. Então, um conselho que estamos deixando, aprendendo com o profeta Moisés, com uma orientação divina, fala com as pessoas boas palavras. Quem sabe que essa pessoa que você hoje vê como um tirano, como uma pessoa injusta, como uma pessoa que não tem como mudar, quem sabe que o coração muda com as boas palavras que você fala com ela. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Exatamente. Essa ordem do profeta Muhammad, de Deus para o profeta Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, é um ensinamento para todos nós. Como dialogarmos com as pessoas. Não importa se é tirano ou não é, mas primeiro conversa com ele. Abra um canal de diálogo. Exatamente. Isso aqui que Abra um caminho de diálogo. Às vezes a pessoa não está aguentando a esposa não está aguentando o marido, não tem diálogo. comunicação tá falha, né? Por que é falha? Por causa que a gente escolhe as palavras erradas. Deus nos ensinou e disse: وَقُولُوا لِلنَّاسِ Husna. E falem o bem para as pessoas, palavras boas que têm significado bom. Não tem pessoas que vão rechaçar, que vão repelir, que vão... as pessoas gostam das palavras boas. As pessoas gostam. E quando você, olha só, sempre que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus seja com ele, falava com alguém, ele falava, primeiro sente. Eu falo ou você fala primeiro? Olha só a educação. Pessoas que não eram muçulmanas, que vinham para agredir o profeta, ele falou, vamos conversar. Vamos conversar. Escuta de mim, eu escuto de você. Vamos dialogar. Vamos abrir isso aqui. Vamos abrir um canal de diálogo. Porque sempre vai para outro caminho, né? Como o ser humano. Tem que partir para a agressão e se ofender e não leva a nada.
E já sabemos, através da agressão, de palavras mal colocadas, mal escolhidas, que tem um significado. Já que o mesmo esforço de você escolher a palavra tal, escolha palavras boas. No mínimo, você fica com a razão. Tipo, você não iniciou a agressão, no mínimo, você, perante Deus, você está isento de agressividade, de culpa. Então, escolhamos as palavras corretas. Alguém falou algo que eu não concordo, que eu discordo, que me ofende, que eu não sei, ou me ofendi por conta disso, conversar com ele, vem cá. Ou enviar uma mensagem, ou ligar para ele, chamar para um cafezinho, alguma coisa. Abrir um canal de diálogo, expressar-se da melhor forma possível. Deus falou para Moisés, vá para o faraó. Olha, faraó, quem é faraó? Pessoa tão assim, arrogante, que ele matou as milhares de crianças, escravizou o povo, fez uma pessoa símbolo da maldade, né? Mas mesmo assim, quem sabe Allah está falando para nós, né? Você não pensa que tem umas pessoas assim que não pode mudar. Conversa, abre, fala com boas palavras. Quem sabe que realmente a gente tem as boas palavras, eles mudam, Sheikh. Quando você fala, usa com assim as boas palavras, porque o ser humano é o ser humano, ele tem assim, sentimentos, não tem como não mexer com os sentimentos do ser humano. Então, quem quer mudar, ele tem que começar a dialogar e falar com jeito, com amor. Então, essa porta do diálogo, quem começou foi o nosso Criador, com pessoas que você discorda, pessoas, então, conversa, dialoga com essas pessoas, quem sabe que vocês podem chegar a um momento, né? Talvez você não vai concordar, mas pelo menos você para de fazer agressão, porque o faraó não foi assim, ele deixava as pessoas adorar ele escravizava as pessoas, ele não só ele uma pessoa que não acredita em Deus, mas ele é uma pessoa que fez tanta coisa ruim, né? Por isso foi necessário fazer reforma. Daqui a pouco vamos falar também ser assim, pessoa boa, suave, não quer dizer você aceita ser humilhada ou aceita você se entregar para a injustiça. Esses exemplos do nosso hoje que estamos falando são grandes exemplos de levantar na frente do tirano. Mas com essa maneira, você levanta, fala, tanto o Imam al-Hussein, né, o neto do profeta, que, sallallahu alaihi wasallam, que ele foi grande exemplo desse também. Daqui a pouco vamos falar sobre ele com paz, uma pessoa pacífica, saiu sem querer guerra, né, mas ele não aceitou que aquilo que ele achava errado, ele protestou, ele não ficou assim quieto, ele proclamou, ele falou. Então, isso não quer dizer que você vai perder o seu direito. Então, dialogar, ou ser tolerante, ser pessoa, isso não quer dizer que você vai perder o seu direito, ou você tem que aceitar a injustiça, ou fica humilhado. Não. Isso aqui é outra coisa, né? Ao contrário, essas duas pessoas de hoje são exemplo que ele foi lá enfrentar a pessoa mais tirana na época. Perfeito. Um grande exemplo é exatamente isso. Moisés foi enfrentar o grande tirano da história. Da história, exatamente. Até hoje nós lembramos, quando falamos do faraó, a gente lembra de riqueza, muito poder e muita prepotência. Enfrentou a Deus, disse, eu sou o Deus Supremo. Quer dizer, na história você tem pouquíssimas pessoas que têm essa coragem, né, de dizer que eu sou Deus. Quer dizer, eu sou profeta, muitos mentirosos falaram que somos profetas, tem muitos aqui. Mas agora a pessoa chega a falar que eu sou Deus. Por isso que o anticristo, ele será a maior tentação. A maior tentação sobre a face da terra, porque ele dirá que ele é Deus. E as pessoas acreditarão. Porque ele tem milagres, né, que ele fazia. Ele faz coisas inusitadas. Né? Ele faz coisas inusitadas, ludibria as pessoas e as pessoas acreditam porque elas não veem o que há nos bastidores, só vê aquele. Hoje, qualquer vidinho que a gente faz, a gente engana as pessoas se quiser, né?
Não é isso? Qualquer pessoa monta um vídeo e... pode enganar. Então, imagine, Moisés, ele é enviado para conversar de forma sutil, de forma tenra, com ternura com o faraó. Por quê? Qual que é o objetivo? O objetivo é que esse faraó, ele mude o seu pensamento, mude a sua postura, melhore, se guie, porque se ele se guiar, o seu povo vai se beneficiar. E também, grande comparação que fez Sheikh com Al-Hussein, radiyallahu anhu, neto do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, querido para o profeta, querido para nós, ele, o Al-Hassan, né? Al-Hussein morreu de forma trágica, injusta, foi assassinado, porém, nós sabemos que Al-Hussein estava buscando, lutando por aquilo que ele achava correto. E neto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta já falou que ele seria um mártir. Mas também, antes de Hussein, também nós temos o pai dele, também um grande mártir. Antes dele também temos Uthman, que também morreu de uma forma trágica, de uma forma tão trágica quanto o Hussein, quanto Ali. E Umar ibn Khattab também assassinado dentro da sala, dentro da oração. Então, esses exemplos de pessoas justas na história que morreram... E pacíficas, Sheikh. Isso aqui pacíficas. que essa saída, por exemplo, do Hussein, ele quer mostrar... Porque a gente sempre fala que aquele que vence na guerra, ele é o herói, né? Mas realmente o herói verdadeiro, aquilo que ele não faz guerra, ele sofreu ele se tornou mal, ele não queria assim fazer guerra, ele queria impedir a guerra acontecer, ele queria impedir o conflito acontecer. Eu acredito que isso aqui que grande o herói, né, que podemos chamar de herói, porque ele realmente foi uma pessoa pacífica, ele foi lá, ele levou a família dele. Ele nunca saiu. Não foi atrás de guerra. Nunca foi. Ele saiu família, porque se fosse guerra, ele exatamente. seria com a sua armadura. Mas agora com a família, com mulheres, com crianças, saiu. Então ele quer fazer uma mudança, buscando o apoio das pessoas que traíram ele, na verdade. Pessoas que chamaram, que convidaram, depois eles traíram ele. E foi uma grande, né, traição que aconteceu e causou toda essa tragédia que realmente marcou na vida de todos os muçulmanos, né? Ele foi, isso é importante, Sheikh, falar, que ele foi traído por aqueles que o convidaram, que lhe dariam amparo, que lhe dariam, ele foi traído por eles, né? E o primo dele, que foi antes dele, também foi traído pelos mesmos que o convidaram. Então, o que isso nos ensina? Tudo isso é história. Toda a história tem para aprender, né? Nos ensina a sermos corretos em toda a nossa vida. Não importa qual o resultado, mas nós devemos seguir sempre a justiça, correr atrás da justiça, lutar pela justiça, assim como Moisés fez, assim como Jesus fez, assim como Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez, assim como Ali fez, assim como Umar fez, assim como Uthman fez, assim como Ali, como Hussein fez. Todos eles são exemplos para nós, para seguirmos os passos deles de paz, de hombridade, de nobreza. É essa história que fica. É isso que nós devemos. Qual mensagem que eles deixaram para nós? Né? Ele falou que ele queria reconciliar, ele procurou reconciliar, procurou fazer o bem, né? Ele saiu para fazer uma coisa correta, justa. Então isso que acho que é a lição, grande lição, Sheikh, que pessoa pacífica, pessoa que não precisa fazer guerra para ser herói, pessoa pode fazer uma revolução, né? Com essa bandeira, né? Ele é uma pessoa pacífica, pessoa que grande, né? Que ele realmente se tornou um grande exemplo para toda a humanidade, né? Eu acredito que um dos grandes pessoas que eles queriam fazer mudança, queriam fazer, principalmente na política, porque a política é uma área muito
muito difícil lidar. E poucas pessoas que a gente vê que eles são, que chegam, né, e são pessoas honestas, pessoas que realmente são pessoas que heróis de verdade, que querem bem para os seus povos, para. Então eu acredito que esses dois exemplos que o Ashura que traz para nós grandes exemplos para ser seguidos, né? Tanto o profeta Moisés, agora voltando para o Mar Vermelho, né, para continuar a história, para não cortar, né? Mas realmente são dois exemplos que muito parecidos. Subhanallah, o Hussein se tornou mártir muito depois, né, dessa, porque 50 anos depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. Profeta, porque o profeta morreu 50 anos depois da morte do profeta. Da morte do profeta foi 50 anos. Então, isso aqui é uma data que muito depois do falecimento do profeta, quando falamos do Ashura antes na época do profeta, isso não teria acontecido, né? Então o profeta falou para nós Ashura a importância dessa por causa do profeta Moisés. Aí de repente surge uma outra, depois do profeta surge uma nova coisa que é realmente parecida para fica essa data realmente uma data lembrando que é importante enfrentar a injustiça. Não pode ficar calado em relação. Você tem que levantar, não pode aceitar a injustiça. Uma coisa errada que está acontecendo, você tem que levantar, não com violência, mas como o Hussein fez, né? Como ele saiu para corrigir de uma forma pacífica, né? E evitando, né, de todos os problemas, o sangue, e acabou pagando por isso, né? Realmente, mas ele se tornou exemplo. Eu acredito que isso aqui é uma vitória também. Isso aqui, quando levantou e falou que não, ele colocou nessa postura, eu não quero aceitar aquilo, né? Eu não aceito esse sistema, eu não concordo, mas eu também não sou agressor. Eu não sou uma pessoa, eu não combato a injustiça ou a agressão como igual. Isso aqui é uma grande lição para toda a humanidade, eu acredito que podemos aproveitar. Certamente. Nós temos que entender que quando nós permitimos que a injustiça seja feita e permaneça, vai haver inocentes mortos. Inocentes prejudicados. É assim, então, o Hussein e Uthman, Ali, são vítimas da injustiça, porque permitimos injustiças acontecerem, não trabalhamos firmemente para impedir a injustiça, pessoas nobres morrem. Pessoas inocentes são prejudicadas. O preço alto, quer dizer. Muito alto. Preço muito alto. Por isso, isso aqui é uma outra coisa que a injustiça está acontecendo lá longe de mim, então eu não me interesso. Quem está lá, então eu não vou. Lá está sofrendo, então estou aqui em paz. Então, não é assim. Qualquer injustiça, o Islã nos ensina, pode ser uma pessoa lá no outro lado do mundo. Você pode ajudar, você tem que estender mão, você tem que defender, tem que ajudar em qualquer lugar. Mesmo que a pessoa incrédula. Allah subhanahu wa ta'ala no Corão falou que a injustiça, a súplica de injustiçado, ela sobe mesmo que a pessoa incrédula não acredita em Deus. Porque Allah é justo, gosta de justiça, Ele manda justiça. Justiça é um grande valor que nós temos sempre carregar a bandeira dela como valor humano que nunca pode ser falido. E voltando à história de Moisés com o Mar Vermelho e o faraó. E aqui Deus lhe dá para Moisés vários argumentos. E lhe dá vários milagres. E ele desafia, quando o diálogo não fluiu bem e tal, Moisés havia sido orientado por Deus a desafiá-lo. Olha só, não é desafiar força nem nada. Falou, olha, se eu te mostrar o poder de Deus, você acredita? Você liberta esse povo? Ele falou sim. Porque ele não acreditou que ele poderia fazer isso. E aí veio
a magia, vieram os milagres de Deus. E aqui ele ficou estarrecido. Quando ele viu que aquilo era sobrenatural, não era magia, era um poder genuíno de Deus, ele teve que cumprir aquilo que ele havia prometido. Então ele libertou o povo de Israel para irem junto com Moisés. Mas não foi assim, não. Então, quando ele saiu, ele falou, mas como assim? Acabou meu reino. Aí ele lembrou do sonho. Ele falou, esse rapaz aí, criado na minha casa, esse é o algoz, o meu reino, porque se acabarem os escravos, o que acontece? O povo tem que trabalhar. E aí o povo começa a se rebelar contra o faraó. E o faraó já tinha tido uma derrota em público, quando perdeu o argumento e Moisés mostrou o poder. Então o faraó disse, eu preciso retomar a minha força através da força. Agora com agressão. Agora não tem esse negócio com acordo. Eu não vou perder. Não, palavra, agora não cabe mais palavra. Aí ele foi atrás do povo de Israel. E aqui vem a serenidade de um líder. O líder, a postura do líder. Líder pacífico, não tinha armas. Moisés não tinha armas. Hussein também não tinha armas. A mesma coisa, né? Não tinha. Moisés, ele para e o mar vermelho na frente, e agora o exército do faraó vindo para acabar e reescravizá-los. E o povo de Israel, os muçulmanos da época, imediatamente, quando viram o mar e viram os soldados, falaram, ou afogados, ou mortos na espada. E aí ele escutou o povo dele cochichando, estamos perdidos, estamos perdidos, estamos perdidos. Acabou-se tudo. O que Moisés disse? Kalla inna ma'iya rabbi. De forma alguma. Gritou com o povo dele e disse, de forma alguma, não, de jeito nenhum. Eu tenho Deus comigo, Ele vai me guiar. Essa é a palavra, um líder, a força e a fé, dele, a postura dele e a confiança dele em Deus, Deus ordenou que ele batesse com o cajado no mar e o mar se abre em vários caminhos. Imagine isso. Imagine o teste de fé. Imagine esse grande obstáculo, essa grande prova, e eles atravessam o Mar Vermelho, e o faraó, quando chega, olha, ele fala, não, eu vou atrás deles, eu vou buscá-los. E entrou. Quando entrou, o povo de Israel já tinha atravessado para o outro lado, e Deus aqui ordena que o mar se feche, e o faraó e os seus soldados morrem afogados. Essa data, quando Moisés vê isso, seu povo seguro, depois de tanta história de anos de testes, ele jejua em adoração, em agradecimento a Deus, por Deus ter confirmado os seus milagres, confirmado a sua profecia, de ter confirmado a sua palavra, e ele jejua em agradecimento a Deus, e é por isso que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, depois de séculos, ele jejuava esse dia e ordenou que os muçulmanos jejuassem, e antes do Ramadã era obrigatório jejuar esse dia, porque era um dia de agradecimento a Deus, por Deus ter salvo os muçulmanos da época e salvo Moisés, e Deus, como enviou o profeta Muhammad e enviou a Moisés, então o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, ele dizia, eu tenho prioridade, eu tenho preferência, eu sou mais próximo de Moisés. Por quê? Porque os dois são irmãos na profecia, são enviados por Deus e chamam e clamam para o mesmo objetivo, e ele jejuava
em agradecimento a Deus por ter salvo Moisés e os muçulmanos da época, aquele povo que seguiu Moisés, que adorava a Deus, que saíram junto com Moisés, fugindo do faraó e salvos. A história é que começa a pipocar, começa a vir um monte de... Muitas lições. Muitas lições e reflexões realmente sobre isso. E eu sei que o tempo não dá, não é suficiente, mas essa é a mensagem que nós devemos trazer, né, para nosso presente, né? Esses grandes exemplos, né, da vida. Um profeta e um neto de um profeta, né? Um profeta que um dos 5 profetas mais importantes na história, e também o neto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que eu acredito também foi uma grande vitória, né? A morte, quando ele sacrificou a própria vida, né, para mostrar isso aqui não é uma derrota, isso aqui é ao contrário, isso é uma vitória. Ele ressuscitou uma nação, ele chamou a atenção de todo mundo, de toda a nação, principalmente islâmica, como a pessoa tem que levantar, não aceitar a injustiça, não aceitar, e também ir de uma forma pacífica, tentar reconciliar e pagar por isso a própria vida. Não martírio não quer dizer as pessoas acham que ele vai matar para ter vitória. Ele morreu, mas ele também é vitorioso ao mesmo tempo. A sua forma, a sua postura, né, que ele teve, e a sua morte como mártir, isso aqui, grande vitória, que ele ressuscitou, ensinou e deu uma grande lição. Mas cabe a nós, Sheikh, hoje, aprender essa lição. Não usar esses acontecimentos para desunião, para separar, para criar tentações entre as pessoas. Ao contrário, esses grandes exemplos que estão nas nossas vidas, para que nós aprendemos. Teve erros, com certeza. Esses erros não têm que ser repetidos. Esses erros têm que ser evitados. Claro que a gente sabe que foi uma grande traição, um grande erro que foi cometido, mas isso não quer dizer que a gente vai memorizar aquilo para trazer problemas para o nosso presente. Ao contrário, nós temos que aprender essa lição, saber que o Islã como exemplo, o exemplo do Hussein é um grande exemplo, como você não aceitar a injustiça, combater a injustiça e ser uma pessoa pacífica, sair para reconciliar e pagar para isso a sua própria vida. Por isso que dentro do Islã, Sheikh, confirmando o que o senhor disse, no Islã, a legítima defesa, ela é proporcional. Ela não pode ser desproporcional. Alguém tomou algo de mim, o meu objetivo é retomar esse algo de volta, só. Wala ta'tadu. É isso aqui. Não exagere, não exceda, não agrida. A agressão no Islã não é permitida. Só é permitida a legítima defesa. Então, alguém está me agredindo, a legítima defesa é proporcional. Eu quero impedir e cessar essa agressão, unicamente. É isso. Al-Hussein, por isso que Al-Hussein, radiallahu anhu, que Deus esteja contente com ele, quando ele saiu com a sua família pacificamente. Ele queria restituir uma justiça, algo que ele via como justiça e precisava. Então, ele não saiu para a guerra. Ele queria abrir um canal de diálogo. E morreu injustamente, traído por aqueles que o convocaram, que o chamaram. Vem aqui que a gente dá todo o apoio. Vamos te apoiar. Chegou lá, voltaram atrás. Não, nem receberam ele. Nem receberam, deixou numa situação. Ficou refém. Isso é traição. E isso nos ensina o quê? Que o exemplo do Hussein, o exemplo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o exemplo de Moisés, o exemplo de Jesus, que a paz de Deus seja com ele. Qual que é o exemplo que eles deixaram? Todos vocês pagaram, Sheikh. Todos pagaram. Pagaram esse para ensinar a humanidade. Exatamente. Esse aqui é um caminho de diálogo
caminho da conversa, não ser agredido, mas eles mesmo assim não assim postura que eles são pessoas que não são pacíficas que eu vou assim também entregar, não, eu vou levantar, eu Buscar vou o meu direito. buscar os seus Sim, direitos, vou mas buscar a justiça, vou lutar por ela, proporcionalmente. Essa é uma questão. Só que o que eles ensinaram mais é não carregar rancor. Pessoas nobres não são não, rancorosas. com certeza, só que Nem pessoas nobres não carregam rancor. Porque o rancor é um veneno que você carrega dentro do seu coração. Se você colocar açúcar na língua, vai ser amargo. Por quê? Porque o rancor não deixa você saborear esse doce. Por isso que devemos limpar o nosso coração do rancor. Agora, a sensação de justiça é outra coisa. Eu luto pela justiça. Ah, você é muito rancoroso. Não. Eu estou buscando a justiça. É uma outra coisa, é totalmente diferente. e não para ele, Sheikh, confundem. também. Porque o Hussein, por exemplo, ele estava uma pessoa nobre, respeitada, né? Ele não saiu por ele mesmo. Ele saiu para os outros. Tranquilo. Ele estava tranquilo, estava seguro, estava tudo bem na cidade sagrada, tudo. Então, ele, se for por ele, estava lá, assim, mas ele queria realmente ajudar outros, ele queria ajudar os outros muçulmanos. Assim, Ali também, Ali ibn Abi Talib. Uthman, por que morreu? Estava na casa mesma dele. coisa. Estava na casa dele. Foi morto de uma forma brutal diante dos filhos, diante da esposa. Eles sacrificaram a vida. Isso aqui, as pessoas sempre falava, acusam não, os muçulmanos de matar, né? Ou quer dizer, matar os outros. Não, todos eles morreram, porque eles realmente foram colocar a própria vida em risco para... Por isso que eles são heróis e são mártires. Isso Deram a vida para nos ensinar, para nos deixar paz. Uthman, falavam para ele. Exatamente, Uthman falou, só reclama, sai da sua casa, ou mente, né, faz... Mas ele nunca fez nada disso. Ele né? falou, manda a gente fazer alguma coisa, você tem um exército na mão, você tem um exército muçulmano. Mas ele não queria violência, ele não queria ver mortes. Ele falava, se... Eu quero resolver, se eles há problema comigo, então prefiro... Resolva comigo. Exatamente. Pronto, Isso. porque ele via que se ele haveria muito mais mortes. Então, se ele morresse e resolvesse o problema, não tinha problema, ele estava disposto a isso, porque ele não queria ver derramamento de sangue. Assim, todos os profetas vieram com essa mensagem de paz, porque Deus é paz, é justiça. E nós devemos aprender, através do exemplo desses mártires, desses heróis, aqueles que morreram vítimas da injustiça ou que morreram naturalmente no seu leito, mas que lutaram pela justiça. É esse exemplo, é esse legado que nós devemos, e nunca carregar rancor, nunca perpetuar uma injustiça, nunca perpetuar ou cometer uma injustiça contra outro. Então, esse exemplo dessas grandes personalidades, Sheikh, eles querem passar para nós essa mensagem. Só seguir a vida deles, só seguir o caráter deles, você vai ver como agiram. Você tem que agir dessa forma, tem que ter essa mentalidade, esse caráter, essa postura, né? E o senhor falou uma coisa também, antes de chegar ao final, o martírio do Hussein, assim como de Omar, assim como de Uthman, assim como Ali, radiallahu anhum, todos, que Deus esteja contente com todos, vieram todos depois da morte do profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele. E o profeta, quando ele fala sobre Ashura, quando ele fala sobre esse dia, 10º dia de Muharram, do primeiro mês do calendário islâmico, ele está falando da forma religiosa, ele está falando da salvação dos muçulmanos da época de Moisés e seu povo, das mãos do faraó, que ficou no Alcorão e que está citado por várias vezes como um exemplo para nós terrível de escravidão, de opressão de um homem, de um povo sobre o outro,
que era fiel e como é que Deus salvou esse povo das garras dessa tirania. Então, o profeta, quando ele jejua, para nós é um fato histórico, é um fato religioso, jejuar esse dia, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, se eu ficar vivo até o próximo ano, eu jejuarei dia 9 e dia 10, para mostrar a importância desse dia e a relevância desse dia. E quando vem Al-Hussein, o martírio de Hussein bem depois, esse é um fato histórico e trágico para nós muçulmanos, para nós refletirmos e pedirmos a Deus proteção da injustiça e fazermos a nossa parte e sermos justos e não propagar o ódio, o rancor, mais injustiças. Vamos também dividir com nossos irmãos, nossas irmãs que estão acompanhando, que mandando aqui perguntas, saudações, e quero saudar todos e todas nossas irmãs, nossos irmãos que estão acompanhando nosso programa. E vamos ver se tem perguntas. Tem perguntas? Vamos, inshallah, responder algumas perguntas, agradecendo todas as pessoas que estão, não tem como citar os nomes, porque são muitos nomes aqui, mas eu agradeço a todos vocês, irmãos, que estão acompanhando e deixando as suas comentários e suas perguntas. Vamos lá, se tem uma pergunta, por favor. Então, temos uma pergunta da nossa irmã Tamara Michel. Ela falou, temos que jejuar o dia de Ashura ou podemos escolher entre o 10 e o 11? Então, isso que nós vamos falar agora mesmo, sobre o jejum, né? O jejum desse dia que realmente, como o profeta sallallahu alaihi wasallam jejuava naquela época, orientou todos os muçulmanos a jejuar nesse dia. Então, estamos hoje, 14 séculos, também falando a mesma coisa, orientando nossos irmãos muçulmanos para fazer o jejum desse dia de uma forma de agradecimento a Allah subhanahu wa ta'ala e trazer para a memória esse fato, esse acontecimento. Então, próximo sábado é o 10º dia do Muharram. Então, o dia do Ashura é o dia do sábado, né? Próximo sábado. Agora, como o Sheikh acabou de dizer agora, que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele teve uma intenção, se ele vivia para o próximo ano, ele fazia também o 9º dia. Então, dia 9 quer dizer sexta-feira hoje, né? Nessa semana. Então, fica no critério de cada um. Se vocês querem fazer só o sábado, pode fazer o sábado. É recomendável. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, eu espero que o jejuar o dia do Ashura, que apague os pecados do ano anterior. Então, inshallah, quem consegue fazer o jejum, num dia, pelo menos um dia, né? Quem consegue fazer o nono dia também seria muito melhor, né? Aí ele cumpre mais ainda. Então, pode ser sexta e sábado, ou só o sábado. Eu sei que tem... Perfeito. Os ulama, os sábios falaram, né, que para dar maior destaque a esse dia, você jejua um dia anterior, né, um dia antes, ou um dia depois, junto com esse dia de Ashura. Porém, se jejuar o Ashura, já basta. E, como muito bem disse o Sheikh, mashallah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou sobre a recompensa disso, né? Então, o ano anterior, ele é apagado, os pecados do ano anterior são perdoados. E se você ver dentro da religião, né, sempre tem esse incentivo à adoração, ao jejum, a fazer, perdoa pecados, você pede perdão a Deus. Promoção, né? Exato. Promoções, né? Oportunidades que realmente... São momentos do ano, é verdade. Você aproveita, né? Quando tem promoção, você corre, né? Hoje a gente tem que fazer, porque isso aqui, a gente não sabe se a pessoa vai viver mais, quanto tempo vai ficar. Então, quando aparece uma oportunidade, então, vai aproveitando, né? Isso é como a graça de Allah que deu para nós, né? Porque a nossa vida é muito curta, aí você tem promoções que você deixa a sua vida vale mais ainda. Porque por que o jejum, né? Às vezes as pessoas perguntam, por que o jejum?
O jejum é a adoração mais sincera que existe Exatamente entre a também. pessoa e seu Criador. Não Por isso existe. ele é quem recompensa, que a mulher diz, né? Exatamente. A só mulher. E para que a pessoa não só se lembre do jejum só no Ramadã, só um mês por ano, quer dizer, o resto. Então, Deus ordenou o profeta, ensinou o profeta a jejuar nessas oportunidades, nessas promoções. Você tem 2 promoções por semana, segunda e quinta. Exatamente. E aí tem. você tem também, Por mês. cada mês, 3 13, dias. 14, Depois, 15. 13, 14, 14 15 do Que dia vem lunar, agora né? também. Junto. Sabe, as pessoas estão circulando assim, uma mensagem que está circulando muito, né, no Facebook, no WhatsApp, que tem 8 dias, né? Realmente são agora, porque quinta-feira achei que eu recomendava fazer o jejum, né? Agora sexta, o 9º dia do Muharram. Sexta, eu Ashura, né? Quinta é que é recomendável, né? Agora sexta é o 9º dia. O sábado é o 10º, então já tem, depois vem 3 dias que são 13, 14, então tem uma promoção, vamos chamar de promoção maravilhosa para quem gosta de fazer o jejum, quem quer realmente aproveitar. Hoje muito fácil aqui no Brasil, nesse frio ainda, nesse frio é muito fácil, você não sente nada. Aliás, a pessoa fica normal, sim, e faz muito bem para a saúde e para tudo, né? Ganha recompensa, faz limpeza no seu corpo. O jejum é uma coisa maravilhosa, como o Sheikh falou. E o jejum, nessa data, quando você jejua, você está cada vez mais ressignificando, você está cada vez mais confirmando o porquê que eu estou jejuando. Então, a história, ela fica Exatamente. bem presa a mim, porque eu estou jejuando e eu sei o porquê que eu estou jejuando, em agradecimento a Deus. Imagine isso. Qual graça que você alcançou nesses dias, nesse ano? Quais graças você acordou? Agradeça a Deus. E esse amor também que o muçulmano tem para todos os profetas, né, Sheikh? Que realmente ligar você com Moisés, com Jesus, isso aqui é muito importante. Nós, pessoas hoje aqui no Brasil, muitas pessoas, isso aqui, seguidores do Muhammad, né, seguidores do Maomé, que eles seguem, não sei o que, mas isso aqui realmente é totalmente errado. Nós celebramos o dia do profeta Moisés, que ele ficou salvo, teve uma vitória. Então, o profeta Jesus também para nós, um grande exemplo, né, que nas nossas vidas. Então, todos os profetas para o muçulmano são igual. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "La nufarriqu baina ahadin min rusuli". Então, não é nenhuma diferença, nenhuma separação entre um mensageiro e o outro. Por isso, ficamos felizes por todos. Tem mais perguntas aqui? Temos também um comentário do nosso irmão Admilson Lopes, Sim. no YouTube. Ele falou: gostaria que os senhores comentassem o hadith. Certamente o crente fiel alcança, com excelente caráter, o grau daquele que jejua de dia e à noite levanta-se para rezar. Por favor, Sheikh. Esse hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele vem para fechar tudo que nós falamos aqui. O bom comportamento da pessoa, do fiel, o bom comportamento que ela tem, ela, através desse bom caráter, das palavras que ela usa, da honestidade, da sua conduta, da sua retidão, ela, através disso, ela alcança a recompensa daquele que jejua todos os dias, daquele que passa as noites acordado em vigília, adorando a Deus. Quer dizer, se você quiser ter a mesma recompensa de um grande jejuador e de um grande orador, de uma pessoa que reza sempre, que está sempre se ajoelhando, sempre está orando, está sempre jejuando, tenha uma boa conduta, tenha uma retidão, escolha as palavras boas, limpe o seu coração do rancor,
seja uma pessoa do bem e você vai ser recompensado pelo mesmo que aqueles estão sendo recompensados. Lendo o hadith pelo contrário, Sheikh. Se a pessoa faz tudo isso, ele não tem bom caráter. Isso aqui também que o profeta queria chamar a atenção, né? Se a pessoa pode ver uma pessoa, entre aspas, né, religiosa, que pratica, ele faz orações, ele faz o jejum, mas ele tenta fazer um negócio com ele, tenta ter esse compromisso com essa pessoa. Pessoa que não tem respeito, não palavra, não é honesta. Trai. Então, o profeta sallallahu quer dizer para nós, olha, tem que ser esse equilíbrio. Você não pode ser uma pessoa que fala que é religiosa sem ter esse bom caráter. E essa pessoa que tem bom caráter também, mesmo que ele não tenha feito muitas coisas voluntárias, mas ele com esse bom caráter, ele alcança o nível dessas pessoas que fazem e praticam rituais, fazem orações. Então é um incentivo para realmente a pessoa ter esse bom caráter, lidar com as pessoas de melhor forma, comporta de melhor forma com todas as criaturas. Perfeito. A questão na realidade, as pessoas que jejuam e rezam, elas, por que rezam, por que jejuam, por que adoram a Deus? Para chegar no bom comportamento. Al-Ihsan, né? Para chegar Porque Islam, tem o Islam, Iman, o final, né? Que é o Ihsan. O Ihsan, eu sempre falo da árvore, a árvore da fé. Os pilares da fé são as raízes da árvore. Os pilares da prática são os ramos dessa árvore. E as frutas dessa árvore, o bom caráter. Então, se uma árvore não tem fruta, então quer dizer que tem uma doença lá. Tem que procurar onde está falhando. Então, para ter uma árvore completa, tem que dar fruto. A maior fruta da fé é o bom caráter. A pessoa tem honestidade, sinceridade, pessoa verídica, pessoa que respeita, né, o compromisso, a palavra. Nunca ele pode mentir, não pode trair. A conduta é uma conduta do muçulmano de verdade. Então, realmente, mas isso não quer dizer que a pessoa faz isso ou aquilo. Porque muitas pessoas também reclamam. Mas olha, fulano, ele está rezando, mas olha que ele está mentindo. Então, ele está justificando, eu estou rezando porque eu não quero ser igual a ele, né? Mas isso aqui não justifica. Você não pode falar que... Tem bons exemplos também, que você sempre escolhe. O correto é o que o senhor falou. Perfeito. É unir entre os dois. Bom caráter... E boa também. E boa adoração. Adoração. Não, eu sou bom caráter, eu tenho bom comportamento, eu estou isento da oração. Que isso? Eu estou isento das... para. Não, também. De forma alguma. E quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele está falando sobre a oração e esse jejum, ele está falando do esporádico, do voluntário. A obrigação eu tenho que fazer de qualquer jeito. Está bem caráter, então isento do Ramadã, né? Estou isento Você não do pode Ramadã, né? Não. O correto é unir entre a adoração e o bom comportamento, a boa conduta. E a boa conduta é uma grande adoração a Deus, como muito bem o senhor falou. Tem mais perguntas? Pode ter mais um comentário? Temos também uma pergunta do nosso irmão Carlos Menezes. Ele falou: essa guerra entre judeus e muçulmanos não está carregada de rancor? Então, não existe uma guerra entre o judeu e o muçulmano. Os judeus e os muçulmanos, eles sempre viviam bem, até o profeta, sabe, quando migrou, não? Na migração, estamos agora nesse calendário, novo ano, né? Primeira coisa que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez, não primeira, né? Segunda ou terceira coisa que ele fez acordo com os judeus que eles moravam na cidade dele. Acordo de respeito, foi o primeiro documento histórico da liberdade religiosa que podemos chamar. Primeiro documento na história dessa convivência numa cidade assim que tem essa diversidade, né?
assinaram respeitando todas as práticas, a religiosidade, até autorizou para todos eles, né, que eles procuram, né, os rabinos, a legislação do Torá, tudo. Foi o primeiro documento que o profeta sallallahu alaihi wasallam assinou e confirmou, né, naquela época. Então, se tem hoje guerra, não é uma guerra religiosa, é uma outra, essa guerra que, por exemplo, as pessoas confundem, né, esse conflito na Palestina como conflito religioso. Lá, a questão da justiça, voltamos para dizer, essa questão da justiça, uma ocupação que está acontecendo, não é tem judeus lá que são contra também a ocupação, tem judeus que são contra a ocupação, cristãos contra a ocupação. Essa questão não é uma questão religiosa, porque essa aqui é uma questão da justiça, que se torna uma questão mundial, que todo mundo está percebendo essa injustiça que está sendo feita. Por isso, não existe uma coisa religiosa, como as pessoas, como o nosso irmão também, muitas pessoas pensam que existe uma guerra, um conflito. Não, estamos falando do Moisés. Todo o nosso programa hoje falando de um grande profeta que nós amamos, que nós acreditamos. Como nós vamos assim, ter conflito com alguém que está seguindo, né, o mensageiro, adorando Deus que nós também acreditamos, que nós reconhecemos. Mas quando tem interesse, quando tem uma coisa injustiça, aí não adianta a religião. Pode ser o seu irmão, não é outra religião. Seu irmão, do mesmo pai, da mesma mãe, se ele pega uma coisa sua, você vai brigar com ele, né? Não adianta ser outra religião, pode ser nem outra família, na mesma família pode ter briga por causa de uma coisa injusta. Então, é isso aqui que a gente tem que deixar bem claro, queridos irmãos. Perfeito. A sua colocação, chefe, é uma guerra que acontece na Palestina, por exemplo, e em outros lugares também. É porque é uma questão territorial, uma terra foi tomada injustamente por outras pessoas, por um outro grupo, e os palestinos que estavam lá, a questão é histórica, eu gostaria que todos voltassem para a história, lessem os verdadeiros livros da história, e vissem, durante 14 séculos, os muçulmanos governaram a Palestina, e na Palestina, quando dizemos, você tem palestinos judeus, cristãos palestinos, palestinos muçulmanos. Então, esses palestinos que são judeus, que são cristãos, que são muçulmanos donos da terra, donos da terra, eles é que estão reivindicando a sua soberania, reivindicando a sua terra que foi tomada na mão grande, injustamente. Tem que ser falado, e nós não podemos nos calar diante dessa injustiça. Então, a questão não é nós somos contra os judeus contra não sei o que lá, nós somos contra os... Não tem isso. A mídia quer mostrar isso. Quer mostrar porque que é um conflito religioso, mas não tem nada de religião. Querem como se fosse uma fumaça para desviar a atenção do verdadeiro motivo. O motivo é a injustiça. E o povo lá quer... Porque se fosse guerra religiosa, muçulmanos contra judeus, os judeus não poderiam ver muçulmano e nem muçulmano poderia ver judeu, que mataria em qualquer lugar, sairia brigando em qualquer lugar do mundo. E não é isso. É um conflito local por uma questão territorial, uma questão de injustiça. Quando for restabelecida a justiça, acaba tudo isso. Exatamente. Quando a justiça é feita, você não vai ter nenhum conflito. E aí você tem vários Hussein sendo mortos na Palestina, porque estão querendo lutar pela justiça. Enquanto não resolve, realmente fica quem paga pessoas inocentes, né? Tem mais perguntas? Tem mais? Tem uma pergunta da nossa irmã Lucênia Fetosa. Ela está falando: boa noite, Sheikh. Sou cristã, estou aprendendo muito com o Islã. Posso fazer o jejum? Pode fazer, se quer fazer o jejum, pode fazer o jejum, né? Mas para você ser recompensada como o jejum
que espera recompensa, você tem que fazer uma coisa que é mais prioritária, né? Você tem que conhecer mais o Islã, mas pode fazer o jejum. Você cristão, no cristianismo tem jejum também, então pode fazer o jejum seguindo, né, a sua orientação como a religião cristã, né? Então, como agradecer também, porque realmente tem a ver com todos os monoteístas, né? Então, pode fazer, espero que você seja recompensada por causa disso. Sheikh, quer acrescentar mais uma coisa Não, para já nossa tá, irmã? É importante, o jejum, qualquer pessoa pode fazer o jejum. É que nós muçulmanos, e é importante citar, e eu te agradeço todos os não muçulmanos que estão nos seguindo também, que estão assistindo, Tem que estão muitos não aprendendo. muçulmanos, sejam muito bem-vindos, né? A gente até quer que realmente que as pessoas participem, tiram as dúvidas, porque o Islã é muito pouco conhecido aqui, Sheikh. Então a Exatamente. gente quer levar a nossa mensagem para todos. Que se quiserem também nos seguir no Instagram, no Facebook, nós fazemos bastante lives também, e muitos cristãos, não muçulmanos, até judeus, agnósticos, espíritas, seguem, fazem muitas perguntas e fazem sobre isso. Eu posso jejuar? Pode jejuar. Eu sou beneficiado? Com certeza você vai ser beneficiado. A única coisa que nós, como muçulmanos, porque acreditamos em Deus único, acreditamos nos profetas. Então, no dia de juízo final, a recompensa por isso para nós, a gente vê que quem crê em Deus da forma correta, ele será recompensado no dia de juízo final. Agora, o jejum também tem uma recompensa aqui na terra. Então, esse jejum aqui na terra, todos que praticarem serão recompensados por ela. Inshallah. Mais perguntas? Podem mandar comentários também. Não tem... Comentário, por favor. Um comentário da nossa irmã Simone Gomes Omega. Simone, Tá por favor. falando, é sempre enriquecedor acompanhar as lives, que são verdadeiras aulas. Obrigada a todos os que possibilitam esses encontros. A gente que agradece realmente feito para vocês nessa pandemia, né, que estamos impossibilitados de fazer nossas aulas presenciais, então estamos dando um jeito, né? Inshallah, isso aqui não vai parar, mesmo depois da pandemia, mas foi o início com essa crise da saúde, mas inshallah que podemos dar continuidade, a nossa mensagem chega para todas as pessoas, então a gente que agradece também a participação de vocês e quem deixa o comentário, as perguntas, estamos aqui realmente para ajudar. Tem mais, por favor? Nossa irmã Simone Oliveira está falando, boa noite, gostaria de saber o horário de jejum. Sheikh, por favor, o jejum igual ao Ramadã, né? Por favor, pode. O jejum todo jejum dentro das regras islâmicas é da alvorada, não é do nascer do sol, é da alvorada. Horário do até o Fajr, pôr do né? sol. Horário do Salat al-Fajr. Na hora da oração do Fajr. Então, hoje é o que? 5 horas? Mais ou menos 5 5 horas, até às 15. Hoje 6 minutos, mais ou menos. 10 para 6. Né? Eu acho que é isso. 10 para 6. Alguns minutos, né? Pode depender do lugar, né? Aqui, Dependendo do lugar, eu estou falando de São Paulo. São Paulo. Né? Aí depende se é em Cuiabá ou se é no Amazonas, aí tem a diferença de fuso horário. Você tem que ver ali Horário que do hora Maghreb. que é a alvorada, que hora que é o pôr do sol. Então, e não, antes que alguém venha e pergunta, tá, mas é jejum completo, Sheikh? É Sim. claro, jejum normal, como o Ramadã, igualzinho, né? Mas não nem pode água, beber, nem água, nem nada, né? Nada? Nada. Nem comer um pouquinho? Não, nada. Nem um pãozinho com manteiga? Para ser jejum, tem que ser jejum mesmo, né? Certíssimo, perfeito. Então, não pode fumar, não pode assim, tem que fazer o jejum completo. Aí, como eu falei, hoje, 6 horas da tarde, não é nada, né? Quase 12 horas todo o jejum, contando 12 horas, realmente vale a pena a gente fazer um pouco do sacrifício para ganhar muita recompensa. Tem mais, por favor?
Tem um comentário do nosso irmão Ricardo Ahmed, tá falando: Sheikh Jihad, Sheikh Bukai, obrigado pela riqueza de informações. Aprendo muito. Terças-feiras e sem dúvida uma data esperada. Ah, que bom, alhamdulillah. A gente que agradece. A gente conta muito com vocês, né, para ajudar, tirar dúvidas, responder as perguntas e levar a nossa mensagem, essa luz da mesquita, que inshallah atinge todas as suas casas, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Tem nossa irmã também, Iman Nordin, tá falando: Barakallahu fikum, Sheikh Jihad, Sheikh Muhammad, muito boa a live e saber o significado de Ashura para nós sunitas. Barakallahu fikum. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude sempre para esclarecer, né, essas dúvidas. Tem mais? Por favor. Nossa irmã Simone Salvli está falando: para quem precisa tomar remédios no horário da manhã, qual a orientação no jejum? Então, isso aqui quem pode responder o médico, né? Se o médico fala que não tem problema você tomar nos horários que você pode tomar ou pode comer, então é bom fazer. Mas se o médico fala, não, você tem que tomar o remédio nos seus horários assim determinados, você não pode nem atrasar, nem adiantar, então você está desculpada. Pode fazer o que outros tipos de adorações, de boas ações, nem chegue. Fazer uma caridade, substituir com algo. Quer dizer, não passa em branco esse dia, você faz uma caridade, você faz uma grande adoração, faz alguma coisa. Mas a caridade, no Islã, para os muçulmanos, né, quando eles não podem jejuar, eles fazem caridade, fazem doação. Pode fazer, então, quem não consegue fazer o jejum, faz uma pequena doação nesse dia, de uma forma de agradecer e lembrar esse dia que foi um dia da vitória para os fiéis. Tem mais? Nossa irmã Simone Oliveira. Simone, parabéns, está fazendo mais perguntas. Ela parabéns. falou, a gente gosta, a gente não fica cansado, a gente gosta das pessoas quando fazem mais perguntas. E os 2 dias do jejum, sexta e sábado? Está perguntando se... Então, isso mesmo, quem quer fazer os 2 dias, pode ser sexta e sábado, 9º e 10º dia. Pode ser, ou pode ser 3 dias também, tem alguns sábios que recomendam fazer 3 dias, né? Mas o mais assim, recomendável que vem da sunna assim, correta, confirmada, que é o 9º e o 10º, para quem pode fazer. Então, sexta e sábado. Quem não consegue fazer sexta e sábado, pelo menos fazer o sábado, inshallah. Parabéns, Simone. Simone, que ele está fazendo você perguntas. Nossa irmã Tamara Michel está falando: os judeus jejuam também esse dia? Os judeus, acho que eles comemoram também. Eles comemoram, o jejum dos judeus, olha, Sheikh falou do nosso jejum, mas o jejum dos judeus é muito mais forte, mais assim, eles ficam 20 horas, né, mais ou menos em jejum. Então, é mais difícil. O jejum, ele existe em todas as religiões, exatamente, em todos os povos, até os não monoteístas. Por exemplo, os hinduístas, em todos os povos você tem esse jejum. Por isso que ele é uma adoração geral. E Deus fala isso, né? Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Allah subhanahu wa ta'ala diz: ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Então foi prescrito para vós da mesma forma que foi prescrito para os povos anteriores. Agora, eu não sei se coincide o calendário deles, porque os judeus jejuavam, os povos judeus, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegou em Medina e ele viu os povos lá, judeus, jejuando,
significa que eles já jejuavam em comemoração a esse Exatamente. dia, comemorando esse dia, relembrando esse dia. Não sei se hoje coincide o mesmo dia, mas creio que os judeus ainda têm esse dia. Não sei se é no mesmo dia que o nosso. Não Mas sei, realmente existe me sim falta esse conhecimento. Muito bom. Barakallahu fikum. Tem mais perguntas? As mesquitas estão fechadas. Eu estou lendo aqui. As mesquitas estão fechadas ainda para visitação. As mesquitas, sim, para visitação ainda estão fechadas por causa dessa pandemia. Mas, inshallah, logo, logo podemos receber mais visitas. Estamos abrindo hoje só para, assim, sexta-feira, as orações, uma forma muito restrita e muito controlada, com muita preservação, com muita assim, cautela. Mas, inshallah, logo, logo voltamos normal. Então, Simone falou, por isso eu pergunto, quero seguir esta religião com todo o meu coração. Ah, que bom. Seja muito bem-vinda, irmã, seja muito bem-vinda. Espero que um dia pode aparecer aqui, inshallah, na mesquita para você. Vai ter todo o apoio que você, inshallah, precisa. Barakallahu fique, que Deus ilumina cada vez mais o seu coração. Na nossa irmã Sal Hamurad, do YouTube, está falando, quando não podemos jejuar por saúde, podemos alimentar alguém? Então, o Sheikh acabou de dizer. Então, não é uma coisa que estamos falando obrigatória, por amor de Deus. Ninguém pensa que é obrigatório. Estamos falando de uma coisa 100% voluntária. Então, quem não pode fazer o jejum, estamos uma sugestão, né, para a pessoa fazer uma boa ação nesse dia. Então, pode alimentar, pode fazer qualquer uma outra boa ação, mas nada é obrigatório. Todo é voluntário, tanto o jejum enquanto qualquer ação que precisa ser feita. Então, são coisas voluntárias, até fazer súplicas, né? Pode fazer súplicas nesse dia. E fazer para nós também, para os sheiks também. Por favor, façam súplica. Fazem Estamos súplica precisando. para nós, para toda a humanidade, para essas pessoas que estão precisando, que estão doentes. Pedimos pedir para Allah subhanahu wa ta'ala, nesse dia, né, que Ele liberou esse povo naquela situação difícil, que Ele também libera toda a humanidade desse coronavírus que está perturbando, que está levando vidas. Então, pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala remove de nós essa pandemia, essa crise da saúde, que cure todas as pessoas que estão precisando da cura nesses dias, né? E pessoas que falecidas também, que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia deles, que abre para eles as portas da sua misericórdia. Então, podemos fazer tanta coisa para aproveitar esse dia, inshallah. Tem mais? Outro assunto não tem problema. Estamos encerrando. Já o nosso horário já está. Mas pode falar, sim. Então, a nossa irmã Simone, de novo, está falando, para a reversão teria o mesmo efeito sendo feito na mesquita ou convencendo a fé a qualquer muçulmano? Sheikh. Onde quer que a pessoa esteja, ela pode, porque o testemunho, a crença é individual, ela é íntima, é uma convicção pessoal. Então, ela pode fazer pelo Instagram, ela pode fazer por telefone ou presencialmente. A diferença do presencial é que ela vai ter uma conversa com o sheik ou com a pessoa, vai ensiná-la, começar a ensiná-la a fazer o que ela deve fazer, a oração. Então, ela vai ter mais tempo. Por telefone, fica o tempo mais curto, né? Mas é o mesmo peso, porque a conversão é a mesma coisa. A mesma validade. É fruto da convicção da pessoa, né? Exatamente. E é íntimo. Tem diferença nenhuma, inshallah. Tem mais? Noite abençoada para todos nós, inshallah. Para Nossa todos irmã, vocês, irmãos. Nossa irmã Cristina Rose está falando,
Realmente muito obrigada por todas as palestras a respeito de nossa religião. A gente que agradece que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe todos vocês, ilumina o coração de cada um de vocês, inshallah. Eu que agradeço. Eu também queria fazer esse agradecimento e já sou convidado aqui, né? Mas Não, a sua casa aqui, Sheikh. obrigado. Agradeço o Sheikh Mohammed Bukai por me dar essa oportunidade de estar aqui também falando com os nossos irmãos. A SBM, a Mesquita Brasil, né? Por essa iniciativa. O pessoal do operacional aqui, mashallah, que Deus os abençoe e fortaleça. E a todos vocês que estão aí do outro lado da câmera, do visor aí, nos assistindo, já 2 horas aqui, acompanhando, isso mostra o interesse, né? A paciência Mostra também, obrigado pela paciência, né? Mostra o interesse, a dedicação, né? E nós estamos à disposição. E eu te agradeço, Sheikh, por me convidar e me dar a oportunidade de fazer parte desse dia, desse tema importante. Barakallah fikum, Sheikh. Para finalizar, realmente, em nome de todos vocês, queridos irmãos, eu quero agradecer nosso querido Sheikh Jihad, que sempre é super convidado para participar conosco, para levar essa mensagem para todos vocês, inshallah, rogando Allah subhanahu wa ta'ala que ilumine cada vez mais os seus corações e seus lares. E a mesquita sempre está, inshallah, visitando vocês, levando esse conhecimento, essa sabedoria, inshallah, para todos vocês, inshallah. Barakallahu fikum. Também agradecemos nossos irmãos que estão atrás da câmera, nosso irmão Muhammad Sabuni e nosso irmão Zahir também, pela ajuda. E todos nossos irmãos, em nome da diretoria da Mesquita Brasil, agradeço a todas as pessoas que estão colaborando para essa transmissão acontecer toda terça-feira. Podem nos aguardar, né? Trazendo, inshallah, toda semana uma novo capítulo, novo tema, inshallah, na nossa atualidade, né? Falando da nossa religião, explicando, tirando dúvidas, respondendo às perguntas, que Allah subhanahu wa ta'ala aceita de todos os nossos esforços, que seja na página das boas ações de todos nós. Muito obrigado, que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe vocês. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz de Allah esteja com todos vocês e até a próxima terça-feira, inshallah. Assalamu alaikum.